Amém. Pode se sentar. Amém, meus irmãos. Vamos nos assentar. E o pastor, nesse fim de semana, também está no Congresso de Jovens. Então, eu fico aqui incumbida de trazer a reflexão da palavra do Senhor para nós. Queridos, o título dessa mensagem hoje, ela foi cantada e falada durante aqui o louvor o tempo inteiro. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Na semana passada, quem teve a oportunidade, de ouvir a mensagem da semana passada, se você não teve a oportunidade, ela fica gravada no nosso canal. E na semana passada, nós falamos a respeito da fé salvadora. A fé que é uma resposta a Deus. Fé e graça andam juntos. Então, se a fé é a resposta, a graça é a oferta. A graça é a pergunta. E é sobre essa pergunta que nós vamos refletir hoje. E graça é uma das minhas palavras favoritas na Bíblia. Graça. Eu gosto da palavra graça, mas a minha primeira palavra favorita é soberania. Deus é soberano. E esse Deus soberano, ele é cheio de graça. Essa palavra, ela é tão maravilhosa, curtinha, mas ela é tão poderosa que no século XVIII, um homem chamado John Newton escreveu um hino que ficou muito conhecido no mundo inteiro. E o título desse hino é Maravilhosa Graça. Como ele é um inglês, o título é Amazing Grace. Amazing. Amazing é incrível. É algo que a gente não pode nem mensurar, nem conter. Então, para ele, a graça foi maravilhosa. E esse homem, ele teve contato com a graça de Deus no século XVIII através de uma experiência muito pessoal. O John Newton, ele cresceu sem fé, ou completamente afastado da fé, ou de religião, ou de o que quer que fosse de contato com Deus. Então isso não fazia diferença para ele. Quando ele era jovem, ele entrou para a Marinha. Me parece, pela história, que ele foi até mesmo obrigado. E ele estava ali na Marinha servindo. Quando ele saiu do serviço da Marinha, o John Newton, ele começou a ganhar dinheiro traficando escravos, traficando pessoas. Então, ele fazia toda aquela rota de tráfico, de escravos, de navio, aquela coisa toda. E ele ganhava dinheiro assim. Mas um dia, ele estava num navio, numa dessas viagens, e esse navio houve uma grande tempestade e ele naufragou. E ele conta que ele ficou ali entre a vida e a morte, literalmente, em todos os sentidos, não só pelo naufrágio. A gente fica tentando imaginar que uma pessoa que sofre esse tipo de acidente, o desespero, a solidão, Não sei aqui quem teve a oportunidade de assistir um filme que chama Náufrago. E esse filme você fica angustiado junto com aquele cara que naufraga, E ele fica durante meses ali sozinho, numa ilha e tudo mais. E nesse momento de muito desespero na vida do John Newton, ele clamou a Deus. Ele teve uma experiência pessoal e solitária ali naquele momento de desespero. E ele teve um encontro com Jesus nesse momento. Ele clamou a Deus e ele se sentiu resgatado. Ele sobreviveu, obviamente, e escreveu esse hino. Maravilhosa graça. E esse hino, então, ele é fruto dessa experiência que ele teve com o Senhor Jesus.
uma experiência de perdão e uma experiência de redenção. E aí, a letra dessa música é tão maravilhosa que, independente de uma pessoa crer ou não crer, essa música toca profundamente no coração das pessoas, a ponto dela ter sido interpretada. Nós estamos falando aqui de 1773, quando ele compôs. Ele compôs para usar... não falei do restante da história dele, né? Quando ele saiu convertido de toda essa situação, ele virou um pastor. Ele foi um reverendo, né, anglicano, estudou teologia e virou um pregador da palavra. E ele compôs isso como um poema para que ele pudesse usar de ilustração num sermão que ele estava pregando. Mais para frente, alguns anos depois, é que alguém transformou em música essa ilustração ou esse poema que ele escreveu. E aí, ele escreve isso de uma experiência muito pessoal, de salvação, de redenção. E aí, uma coisa interessante é que essa música ela foi cantada por grandes intérpretes. O Andrea Bocelli cantou essa música. O Elvis Presley cantou essa música. Existe um conjunto de tenores italianos que chama Il Divo, que canta essa música. E essa música, com perdão dos cantores, ela é muito maravilhosa. E eu vou arriscar cantar ela aqui. Vou arriscar. Essa música diz assim: Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Aí não deu, né? I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Viu? Muita gente aí reconheceu a melodia. Eu não sei se tem ela no nosso inário traduzido, né? Mas ela é muito incrível. E sabe o que ele fala? Ele fala assim: maravilhosa graça, que doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu já estive perdido, mas fui encontrado. Eu era cego e agora vejo. É isso que ele está falando. E essa experiência do John Newton é a minha experiência. E a experiência de muitos outros que eu sei que estão aqui e ao redor desse mundo e ao longo do tempo, a experiência de quem encontrou com Jesus. E sabe o que é incrível nessa música? A proporção que ele dá às coisas. Ele fala, maravilhosa graça, que salvou um miserável como eu. Ele entendeu. Só diz isso quem entende, de fato, o que é a graça. Quando a gente começou esse ano aqui na Escola Bíblica Dominical, desse ano, 2024, a gente começou estudando o caráter de Deus. E o caráter de Deus, a gente aprendeu aqui, né, no livro de Êxodo, né, quando Deus fala com Moisés, ele revela o seu caráter. E ele revela o seu caráter através de 5 atributos. Ele diz para Moisés assim: eu sou o Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se, cheio de misericórdia e fidelidade. Eu fiz assim porque é exatamente assim que está dividida esses atributos. 2, 1, 2. Então, Deus é compassivo ou gracioso. Em algumas versões vão usar a palavra gracioso. Ele é bondoso. Essa graça e essa bondade, elas são mediadas pelo fato dele ser tardio em irar-se, né? E aqui embaixo tem mais 2 atributos que temperam tudo isso, que é Deus ser misericordioso e fiel. Só que tudo está embalado na natureza de Deus. E a graça é um atributo tão
interessante porque graça em hebraico é chen. E chen é uma palavra da qual pode se derivar a palavra útero em hebraico. Útero, aquela coisa maternal. Você já viu quando na Bíblia diz assim: pode uma mãe se esquecer do filho? E se ainda ela se esquecer, eu jamais me esquecerei de você. Então, Deus tem esse tipo de amor de mãe. Mas Ele, nosso Deus, nos conhece muito bem e sabe que até as mães podem falhar e falham, mas Ele não. A graça dele é maravilhosa e é infalível. Então, a graça, além dela ser um atributo de Deus, ela é da natureza de Deus. É da natureza dele ser gracioso. E ninguém pode mudar isso. É a natureza dele expressar isso. É Deus sendo Deus. Ele é gracioso, ele é cheio de graça. Mas a graça, ela não é só da natureza de Deus, ela é uma ação. Ela é uma ação de Deus. Por ele ter essa natureza, ele demonstra isso de maneira muito prática para nós. E no fim das contas, a palavra graça, ela é traduzida como favor não merecido. Biblicamente, esta palavra significa favor não merecido. Então, é uma coisa tão interessante porque se você pega o Antigo Testamento, você vê um povo temoso e um Deus fiel. Um povo desobediente e um Deus demonstrando graça. No fim das contas, a graça significa dar uma segunda chance a quem não merece mais. Isso é da natureza de Deus. Sabe quando Jesus diz assim, que a gente deve amar não apenas aqueles que nos amam. Porque se a gente ama só aqueles que nos amam, isso é muito fácil. Isso não expressa sacrifício algum. É muito fácil. Jesus fala isso no Evangelho, né? E aí ele fala assim, se vocês amarem só aqueles que te amam, aqueles que não conhecem a Deus também fazem isso. Que vantagem há nisso? Então, quando Jesus fala isso, ele está falando para que a gente possa expressar a mesma natureza de Deus para outras pessoas. Então, a graça de Deus, ela não está baseada no mérito de quem recebe. Ela está baseada na natureza de quem dá. Ainda que o povo e nós continuemos rebeldes, temosos, pecadores por natureza, Deus continua a providenciar o caminho para que você seja perdoado e restaurado. Mesmo que você vire as costas ou rejeite, o caminho continua assim. Houve um pregador uma vez que ele falou assim: eu fugi da graça, mas ela insistia em construir uma casa para mim. Mesmo eu fugindo da graça, na hora que eu olhava, o teto que estava sobre minha cabeça era alvo dela. Os livramentos que Deus ia me dando, mesmo que eu o rejeitasse, era concretização da graça de Deus na minha vida. Então, guarde essa pequena palavra nessa noite. É uma palavra pequena, porém poderosa. Por quê? Porque ela reflete não só a natureza de Deus, como uma ação de Deus, algo que é muito próprio dele. Ora, se você merece e se nós fazermos por merecer a graça, ela já não é mais graça, ela é recompensa. Ela é ali um pagamento. Entende? Então ela já não é mais graça. Às vezes, essa palavra ela pode ser mal entendida ou mal aplicada.
Por exemplo, quando uma pessoa fala assim, eu fiz tal coisa para receber tal graça. Ora, se você fez tal coisa e a graça veio, e você atribui a graça ou aquele, geralmente são orações respondidas ou alguma coisa que você esperava, se você atribui isso àquilo que você fez, tipo, eu me sacrifiquei, né, pedindo a Deus como se fosse uma barganha com Deus, eu faço isso e o Senhor me dá isso, logo não é graça. A graça é um favor e é um favor para quem não merece. Se você se considera merecedor, você não entendeu a graça. O John Newton, ele entendeu perfeitamente. A graça é maravilhosa. Eu sou miserável. Entende? É para essas pessoas que a graça funciona. É para quem entende quem Deus é e quem a gente é. Então vamos tentar entender o que John Newton entendeu. Vamos tentar entender o que John Newton experimentou. E não só ele. A graça de Deus, ela alcançou milhares de pessoas ao longo dos séculos. Só que, para entender a graça, nós precisamos de um mapa. A gente precisa de um mapa. Mapa é uma coisa boa na vida, né? Me fala aqui quem está conseguindo se guiar, pelo menos quem dirige. Eu não dirijo, né? Sem o Waze. Tá difícil isso, né? Não tá difícil? Porque mapa é bom. Mapa situa. O mapa vai te instruindo. Se você achar que você está perdido, você olha no mapa. Você compara o mapa com a realidade. O mapa, ele parece assim para nós o estado real da coisa, né? Concreta ali, que a gente vê, compara. Não, passei daqui, passei ali. Então, o mapa, ele é o quê? Uma referência. Para entender a graça, nós também precisamos de um mapa. E esse mapa, o apóstolo Paulo deixou escrito na carta aos Romanos. Ele deixou esse mapa ali para nós. E esse mapa que a gente vai ver hoje. Ora, se a fé é uma resposta, a graça é a pergunta. Mas para você responder essa pergunta com a fé, você precisa entender o que ela significa. Não é verdade? Então vamos ver. A primeira coisa que a gente precisa entender, a primeira coisa para entender a graça, embora eu tenha começado aqui com algumas definições, não é assim que a gente entende a graça. A graça, para que você possa entendê-la, você precisa entender quem você é. Esse é o ponto de partida da graça. Para entender a graça, nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos entender a nossa natureza. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque, biblicamente falando, a nossa natureza não é boa. A nossa natureza mesma ali, a essência, não é. Eu acho que só não percebeu isso ainda quem não teve que lidar com ela nos momentos em que os instintos mais primitivos sobem acaloradamente na nossa mente. A amígdala é acionada, fica ali, ó, e você tem que fuzilar, seja com olhos, com palavras, com ações, o que quer que seja. Então, a gente primeiro tem que entender isso, porque se a gente não entender, a graça não faz o menor sentido. Ela não vai fazer o menor sentido se nós não entendermos quem nós somos. É claro, não se pode alimentar uma pessoa que está cheia. Não se pode encher um copo que já está cheio. Então, se você já se considera demais, nota 10, a graça não faz sentido. Entende? É igual uma correção de mãe, não faz sentido quando os filhos têm mais ou menos 2 anos, que dizem que é a adolescência da infância, são os 2 anos de idade. Mas depois vem outras
outras fases também. E uma coisa que talvez as mães mais ouçam, ou talvez professoras também, é: já sei, eu já sei. Uai, então tá ótimo, tá tudo resolvido, né? Se esses meninos estão autorregulados e não precisa, se já sabe. E às vezes a gente fica impotente porque a gente sabe que ele não sabe. Mas a gente quer ensinar. Mas enquanto ele mesmo não tiver a consciência que ele não sabe, não adianta. Aquilo não vai entrar. Aquilo não faz sentido. Porque de alguma forma ele está cheio. Ele acha que sabe. Entende? Eu atuo como professora também. E às vezes você vê que o aluno não sabe e acha que sabe. E você quer mostrar assim com seu coração bom. Você não está querendo medir conhecimento. Você é um educador, você quer ensinar. Mas se ele considera que ele já sabe, parece que aquilo só bate numa muralha e volta. Não entra, porque ele já sabe. Ele não tem consciência da sua ignorância. Então a primeira coisa é essa. Primeiro ponto do mapa. Todos precisamos da graça. Esse é o primeiro ponto do mapa. Todos precisamos da graça. Agora sim, abram suas Bíblias e mantenham suas Bíblias, sejam físicas, seja no aplicativo, aberta em Romanos, porque a gente só vai ver versículos de Romanos, tá? Todos precisamos da graça. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 assim. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É um versículo pequeno. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas versões, né, essa versão que foi projetada aqui, vai dizer que nós fomos destituídos da glória de Deus. Se você destitui alguma coisa de algo, aquela coisa já teve aquele algo e perdeu. Então, é isso que nós precisamos entender. A graça, ela é para todos nós. Por quê? Porque todos nós pecamos. Todos pecaram. E isso inclui tudo é tudo, todos é todos. Todos são pecadores. E nós precisamos entender o que é o pecado. O pecado não é só uma coisa que a gente comete. O pecado, ele é uma condição da nossa natureza. É o que nós somos diante de Deus. Eu costumo sempre brincar, dizendo que se o pecado fosse só algo que nós fazemos, a gente resolveria o problema do pecado dormindo. Não é verdade? Bora dormir. Bora dormir. Porque ali você está dormindo, pronto, acabou, o que acontecer está no sonho, não é real. Mas isso não existe. Porque se você viver dormindo também, você está pecando. Porque você não vai cumprir tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Você vai estar sendo irresponsável em ser uma pessoa que corre atrás de crescimento, de realmente trabalhar e tudo mais. Então a gente não pode ficar dormindo. A gente não pode ficar só dormindo. Entende? Dormir não resolve a condição do pecado. Então, o pecado, ele faz parte da nossa natureza. E o que é pecado? Na palavra de Deus, a palavra pecado, no hebraico, ela significa errar o alvo. Errar o alvo significa que existe um alvo a ser atingido. E esse alvo é a vontade de Deus. Toda vez que nós fazemos algo fora dessa vontade de Deus, isso se chama pecado. Mas a nossa natureza é assim. Porque a gente não quer ser mandado, a gente não quer ser limitado, a gente não quer ser cerceado, a gente não quer que ninguém nos diga o que fazer. Mesmo se alguém for Deus, a gente não quer. Então esse espírito de rebelião e repulsa, ele faz parte de nós.
É por isso que o John Newton fala: a graça salvou um miserável como eu. Ele entendeu que por mais que ele lutasse, se esforçasse e trabalhasse, quando ele estava ali sozinho e vulnerável, ele entendeu quem ele era. A fragilidade, a vulnerabilidade e a dependência, mas nós não queremos enxergar isso. Mas isso é o que nós somos. O pecado, ele é uma ofensa contra Deus. A Bíblia traz isso muito claro, porque quando o salmista Davi, ele escreve o Salmo 51, ele diz assim: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Então, o primeiro ofendido com essa rebelião, com essa falta, com esse desligamento, é o próprio Deus. Então, a Bíblia está trazendo aqui que eu preciso da graça de Deus. Mas se eu não me entendo como pecador, ou se eu não entendo a gravidade desta condição pecado, a graça não faz sentido. Essa oferta, eu vou olhar para ela e falar: o que é isso aí? Tá me oferecendo o quê? Tá me salvando de quê? Não tô perdido? Não tô afogando? Não tô no incêndio? Como assim graça? Isso não faz sentido. Então a primeira coisa desse mapa é entender que todos precisamos da graça. Eu e você. Somos miseráveis sem Deus. Miseráveis. Tem um pastor que diz uma frase muito interessante. Ele fala assim, que quando a gente evangeliza uma pessoa e fala do evangelho, é como se fosse um mendigo mostrando para outro mendigo aonde ele encontrou pão. Ou seja, o mendigo com o pão não deixou de ser mendigo, mas ele achou pão. Então é isso. Se nós não entendemos quem nós somos e a nossa natureza, você sente que você não tem resposta a dar. E que esse convite não faz sentido nenhum. Então, primeira coisa, nós precisamos entender que todos precisamos da graça. Todos precisamos da graça. E aí começa um problema. E esse problema tem uma consequência. E essa consequência está no nosso segundo ponto. Sem a graça, há morte. Onde não há graça, a morte. E eu vou explicar o que é isso. Mas vamos primeiro ler o texto. Romanos 6, agora vira aí só uma página, vai para o capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Isso está nos mostrando que, primeiro, somos pecadores. Isso é ponto pacífico. Esse foi o primeiro ponto. Segundo, te mostra que a consequência desse pecado é a morte. Aí, novamente, nós, né? E falando assim, lá do fundo da nossa condição, da nossa natureza, nós vamos dizer assim: não morri? Tô aqui vivinho. Não morri, e aí? Como assim salário do pecado é a morte? Primeiro que eu não me entendo como pecador. Aliás, posso até ser pecador e quem não é? Todo mundo é. Então pronto. Igualou e nivelou todo mundo. Agora falar que o salário do pecado é a morte? Como assim não morri? Só que, biblicamente falando, morte significa separação. Separação de Deus. E essa separação de Deus, ela causa uma morte espiritual. Não estou falando nem da morte física aqui. Lembra de uma palavra de Jesus quando ele chamou um cara para seguir ele? E esse cara falou assim: ok, vou te seguir, Jesus, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. E Jesus fala o que com ele? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Não faz o menor sentido se nós não estivermos falando de uma morte espiritual, ainda em vida. Outra coisa, a morte, biblicamente, ela é todo o resultado do pecado. Não necessariamente uma morte física. O pecado, ele afeta a nossa capacidade de nos relacionarmos, ele afeta a nossa capacidade de escolher e ele afeta a nossa capacidade de agir. Então, tudo que deriva dessa mancha ou dessa intervenção do pecado na nossa vida é morte.
Cada vez que os relacionamentos são complexos, e são, mesmo em família, eles são difíceis. Cada vez que relacionamentos são rompidos, pais e filhos, amigos, colegas, irmãos, isso traz morte. Ou alguém tem alguma dúvida disso? Escolhas mal feitas, você pode não cair duro morto, mas com o passar do tempo, presta atenção na sua qualidade de vida. Presta atenção naquilo que gera em você emocionalmente, fisicamente. São sinais de morte. Nós convivemos com sinais de morte. Então, o salário do pecado é a morte. Esse é outro ponto pacífico. Sem graça, o que existe é morte. Para onde quer que nós olhemos. Morte, às vezes, da nossa alegria. Morte dos nossos sonhos. Morte dos nossos maiores esforços que às vezes não dão em nada. Morte. Então, sem graça não há vida. Sem graça existe morte. E morte é tudo aquilo que resulta do pecado. Então, o que acontece até agora? Nós temos um problema. E um grande problema. Esse é o tamanho do problema. Toda vez que eu estou ajudando meus alunos a criar argumentos com relação a alguma coisa, eu uso uma lição que veio lá de Aristóteles, mas que hoje em dia está sendo chamada de círculo dourado, né? Tem um cara que fala isso com muita propriedade também. Comece pelo porquê. Toda vez que você quer enfatizar o valor de uma coisa, comece pelo porquê. E o porquê é geralmente um problema, para depois você apresentar a solução, né? O porquê geralmente é um problema. E esse problema que nós temos aqui na Bíblia agora, ele se chama morte e pecado. Esse é o grande problema. Só que aí é que entra a graça. Deus não deixou que esse problema ficasse sem solução. Esse problema só fica sem solução se eu quiser. Se você quiser. Deus ofereceu a graça. A graça é a grande pergunta. A graça é a grande oferta. O próprio apóstolo Paulo, aqui nesse versículo que a gente viu, ele diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, se pecado resulta em morte, graça resulta em vida. Se morte é separação de Deus, graça é vida, é conexão com Deus. Faz sentido? Então, olha só, Deus oferece a solução. E essa solução está em Cristo Jesus. E mais, esse versículo reforça mais uma vez, ela é gratuita. Quando a gente fala que uma coisa é de graça, significa que o outro não tem que pagar. Mas a gente sabe que nesse mundo, alguém está pagando, né? Não existe almoço grátis. Então, a gente tem que entender que a graça de Deus, ela é de graça, mas ela não é barata. Ser de graça não significa que ela é barata. O preço dela é muito alto. E esse preço eu não posso pagar. Você também não pode pagar. Quem pagou esse preço foi Jesus. Só Ele poderia pagar. Ela não é barata porque ela é de graça para você, mas ela custou a vida do Filho de Deus. Ela custou o sangue do Filho de Deus. Ela é de graça para nós, para Ele não foi. Mas que bênção isso, sabe por quê? Porque senão a história acaba aqui. Não tem como ninguém pagar, o problema está aí, ou seja, é como dizia minha avó, o que não tem remédio, remediado está. Mas não, nosso Deus, lembre-se da natureza dele, ele é compassivo, ele é o Deus das segundas chances, ele é o Deus dos recursos infinitos, ele é um Deus cheio de graça. E a graça é um favor que nenhum de nós merece, mas ele deu a si mesmo. Então, o dom da vida
ele vem através de Jesus Cristo. Essa é a grande solução. Vamos ver mais um pouco dessa solução. No número 3, Deus oferece a graça por meio de Jesus. Deus faz essa oferta de graça por meio de Jesus Cristo. Ele te oferece a saída. E não foi ele que criou o problema. E ele te ajuda a sair do problema. Mas ele não te obriga a sair deste problema. Ele te oferece. Então a graça é a pergunta. E que pergunta ela faz? Você aceita o sacrifício que o meu filho fez por você, no seu lugar, morrendo a sua morte, para que você vivesse a vida dele? Essa é a pergunta. Você aceita esse sacrifício ou não? Você entendeu quem você é? Você entendeu como John Newton, quão miserável você é sem ele e o quanto você precisa dele e que sem ele você está perdido em todos os sentidos dessa palavra? Ainda que o seu nariz aponte para determinada direção e você ache que saiba para onde você está indo? Então, a graça é essa oferta, é essa pergunta, mas é uma pergunta custosa e é uma oferta preciosa. E aí, vamos agora para Romanos 5:8. Romanos 5:8 diz assim, olha, que coisa mais interessante, esse é uma outra parada desse mapa. Diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Quanta graça existe nesse versículo. Olha só, primeiro, Deus prova o seu amor. Deus é Deus, não tem que provar nada para ninguém. Mas ele prova para você o amor que ele tem por você e por mim, entregando aquilo que ele tem de mais precioso. Ele escolhe se envolver conosco. Um povo rebelde, que dá as costas mesmo, que às vezes o procura por... E eu não estou falando isso apontando aqui, eu estou fazendo assim também. Que às vezes o procura por conveniência ou quando as coisas se apertam mesmo. Então, Deus escolheu se envolver conosco mesmo assim. Ele fala, aqui o versículo fala, Deus prova o seu amor para conosco como? Qual que é o meio? Que Deus usa para provar? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Isso faz toda a diferença. Porque se Deus fosse demonstrar a graça quando você deu uma melhoradinha, uma evoluída, não ia ter como, porque você não ia melhorar, nem eu. Volta e meia a gente cai no pecado. Volta e meia. Isso não tem saída, isso não tem solução. Então a gente precisa de uma solução que venha do alto, porque ela não está em nós e não está no outro. Ela está para cima. Então Deus providencia esse caminho, essa solução, através do seu Filho Jesus. E ele prova esse amor sendo nós ainda pecadores. Ele não espera ninguém parar de pecar, porque não vai. Não vai. Eu me lembro até hoje de uma amiga que eu evangelizava e que me dizia, Karine, eu até quero, mas eu preciso melhorar um pouco. Eu não posso aceitar Jesus agora porque eu vou ser muito falsa. É a mesma coisa que uma pessoa dizer assim, eu não vou tomar banho porque eu tô sujo. Não faz sentido. Você tem que tomar banho exatamente porque você está sujo. Você precisa da graça exatamente porque você é pecador. Mas eu gosto tanto desse versículo que fala assim, Deus prova o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores. Deus nos amou no nosso pior. Deus viu o seu momento mais sombrio, Deus sabe. Talvez momentos mais sombrios e coisas mais obscuras do seu coração que ninguém, nem as pessoas mais próximas de você conhecem, mas Deus conhece. E talvez você ainda dê ouvidos para uma voz que diz assim, tá vendo? Não adianta, você foi longe demais. Quem perdoaria uma coisa dessa? Deus não te aceitaria, não? Você tá louca? Procurar por Deus
Ir à igreja? Jesus? Bíblia? Você não entendeu? Você olha no espelho. Não. Você pode até olhar no espelho. E é isso mesmo que essa voz diz. Porém, existe uma mentira nessa fala. Deus providenciou a solução. Deus quer que você vá até Ele mesmo assim. Porque é Ele, através de um processo que se inicia quando você aceita esse sacrifício de Jesus, você dá um start de um processo na sua vida. Não é da noite para o dia. Mas assim como John Newton, você vai poder dizer, eu era cego e agora vejo. Eu enxergo coisas que eu não estava enxergando antes. Que antes eu dizia assim, já sei, não sabia de nada. Como eu preciso de Deus. Que miserável sou eu. O C.S. Lewis, que é aquele autor que escreveu Crônicas de Nárnia, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, só não entende a sua própria maldade quem nunca lutou para ser bom. Quem nunca tentou ser bom. Ser bom mesmo de verdade o tempo inteiro. Então ele fala, só não entende isso, quão miserável nós somos, quem nunca tentou. Quem nunca buscou isso. Então, é como John Newton falou, miseráveis. E Paulo também fala isso, ele fala assim, miserável homem que sou. O bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero fazer eu faço toda hora. Quem vai me livrar disso? E aí Paulo mesmo responde quando ele faz essa pergunta. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Eu não preciso ficar desse jeito. Entende? Então essa é a grande oferta de Deus para mim e para você. Ele não espera você melhorar porque ele sabe que não vai. Ele quer estar com você no processo de melhora. É totalmente diferente. Então essa é a grande oferta de Deus, a oferta da graça. Só que essa oferta, agora vem o número 4 do mapa, vem um, como é que eu vou dizer assim? Tem um ponto nesse mapa que é um ponto que depende de nós. A graça não. A graça é a graça. Ela é de Deus, ela vem da natureza dele, é uma ação dele e só ele pode oferecer. Mas, ponto 4, só você pode responder à graça. Só você. Ninguém pode responder por você. Ninguém. Essa semana eu vi uma pessoa em sofrimento emocional, mental, e isso quebra meu coração. E eu fiquei olhando e pensando, só ela pode responder à graça. Que vontade de escolher aqui por ela. Como a vida dela poderia ser diferente. Mas eu não posso fazer essa escolha. Eu não posso enfiar a goela abaixo. Eu não posso abrir a cabeça e enfiar ela para dentro. Eu não posso convencer essa pessoa disso. Só você pode responder à graça. Essa graça, ela só é respondida por meio da fé, que é o que a gente falou na semana passada, né? Então vamos abrir lá, como que você se apropria dessa solução? A solução está aqui, ó. Mas Deus não vai colocá-la sobre você à força. Deus não vai impor essa solução sobre você. Ele podia, né? Porque Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor. Mas Ele não vai fazer isso. Só você pode responder à graça. E como é que você responde? Está aqui no mapa. Vamos olhar no mapa? Capítulo 10, versículo 9, diz assim, olha, capítulo 10, versículo 9, te dá como se apropriar da graça. Se com sua boca você confessar Jesus como Senhor e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha isso. Como que faz? Está aqui. Se com a sua boca você confessar e no seu coração você crer, será salvo. É isso. Não existe barganha. Não existe, não, Deus, está simples demais. Espera aí, o senhor não sabe o que eu fiz. Eu tenho que pagar umas penitências aí. Eu tenho que... Não. É isso. É simples assim. Se com a tua boca você confessar Jesus
como Senhor, e no seu coração você crê que a cruz não o reteve, ela foi o pagamento, mas ele ressuscitou em glória para viver com você, para te ajudar no processo. Entende? Então, se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, você será salvo. E eu vou além. A Bíblia diz aqui, no versículo 13, 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gosto tanto de uma palavra que o Senhor Jesus diz. Todo aquele que o Pai me dá é meu, e ninguém o arrebatará da minha mão. Se você for até Jesus, não interessa o quanto você sabe ou não sabe. Às vezes você vai ter medo e falar assim, igual essa minha amiga, eu vou, mas lá na frente eu posso cair. Não interessa. Dá o primeiro passo e anda com ele. Se você cair, ele vai te ajudar a levantar. Porque a Bíblia, sabe quem quer ver você cair e continuar caído? Não é Deus. Não é Deus. Esse não é Deus. Deus não tem a expectativa que você não caia. Para com isso. Ele não tem. É claro que eu não estou falando isso como uma justificativa, já que Deus não tem expectativa e Deus entende. Deixa eu cair nos meus buracos. Aí já é outra escolha deliberada. Chega a ser até uma... tentar a Deus. Sabe como? Chega a ser abusar da graça. Já que Deus é gracioso, deixa eu cometer, no fim das contas, peço perdão, pronto, passei. Não é assim, né? Se a mentalidade é essa, então não entendeu a graça também. Então, ele vai estar com você. Invoque o nome do Senhor e será salvo. É por isso que, no fim das contas, ninguém pode questionar a salvação de ninguém, porque você não sabe o que aconteceu com essa pessoa até o último suspiro dela. Entende? Você não sabe. Então, mas não pensa no outro, pensa em você, porque você só pode responder por você e ninguém pode escolher por você dessa resposta, desse passo. Não interessa. Ah, mas eu fui longe. Deus foi muito mais. Não há o que a graça não possa alcançar, não há o que a graça não possa cobrir. Não há longe para Deus. Só volta. Só vai. Então é isso. A palavra de Deus te dá dois caminhos, duas ações muito simples. Primeiro, confessa com sua boca. Segundo, crê no seu coração. Por quê? Porque todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então é isso. Isso só você pode fazer. Um pai não pode fazer por um filho, nem um filho pode fazer por um pai. Eu lembro que quando eu falava isso para os meus filhos, e o Cauã pequenininho, ele dizia assim, mas você vai me levar, né, mamãe? Eu falava assim, filho, mas eu até gostaria, mas eu não posso. Isso é você que tem que entender e é você que tem que responder. Eu não posso responder por você. Nesse ponto, não existe indicação, né? Nesse processo, não existe. Ah, leva. Não, Deus, só ele. Leva comigo. Não, Deus, só... Não tem. Não tem, queridos. Essa porta estreita só passa um de cada vez. Só passa um de cada vez. A gente não passa com outra pessoa dando a mão, né? Então, só você pode responder à graça. E agora... qual que é o resultado da graça? É o mesmo resultado da fé. A graça produz paz. A resposta da graça é paz. Quando você responde sim, Deus, estou com medo, mas vou, porque o Senhor é o autor. O Senhor é soberano. A sua resposta, eu não sei, eu tenho medo de falhar, mas eu respondo. A resposta à graça resulta em paz. Quer ler isso? Vai lá em Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Poxa, esse versículo diz tudo. Primeiro, quando você responde à graça, porque a graça é uma oferta, e quando você responde pela fé, isso resulta em paz. A primeira paz a ser feita é com Deus. Lembra que eu falei? O pecado é uma ofensa e o primeiro ofendido é Deus. Ele te deu o caminho, então a primeira reconciliação é essa. Antes de se reconciliar com qualquer outra coisa, você está se reconciliando com o Criador. Que coisa grande isso é! Então, quando você responde à graça, isso resulta em paz, paz com Deus. Olha, uma das coisas que nós mais buscamos hoje em dia é paz interior. E eu falei na semana passada e repito agora, não há paz interior sem paz com Deus. Não existe. Você pode fazer o que você quiser. Você vai conseguir por alguns minutos, mas em algum momento você vai ver que aquela paz que você conseguiu por outros meios, ela ainda é limitada, frágil, fraca. Mas a paz de Deus, ela excede todo entendimento. E ela só é dada por Jesus. Ela só vem dele. Então, a resposta à graça resulta em paz. Paz com Deus. Viu aqui que o apóstolo falou? Através disso você tem acesso. O que é isso, gente? Acesso. Não tem barreira. Então, aproprie-se dessa graça. Ela está disponível para você agora, nessa noite. Ela está disponível para você agora, nessa noite. A pergunta está sendo feita para você agora, nessa noite. E no meu coração, eu espero que você não faça como o Faraó fez quando Moisés falou com ele assim. Uma das pragas era a praga das rãs. Deus que me livre e guarde. Então tinha rã para todo lado. E aí Moisés chega para o Faraó e fala assim: Faraó, quando você quer que eu ore a Deus para que as rãs saiam de você? Faraó responde: amanhã. Gente, se tem rã em cima de mim, milhares, eu quero agora. Mas ele responde: amanhã. Eu oro no meu coração, de todo o meu coração, que você não ouça essa mensagem e fala: depois eu penso nisso. Mas na frente eu penso nisso. Pode ser tarde demais. A pergunta está sendo para você agora. A pergunta da graça e a oferta da graça está aqui, mas você só vai se apropriar dela pela fé. E só você pode fazer isso, ninguém mais pode fazer isso. Então, eu peço que você curve a sua fronte, que você feche os seus olhos, que você se concentre em Deus, que você não pense nem no lugar que você está, nem na pessoa que está do seu lado. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta a uma oferta que para você é de graça, mas que custou o sangue de um inocente? Mas por amor a você, e que não está esperando de você que você se limpe sozinho. Pelo contrário, quer estar com você no processo. Qual é a sua resposta? A pergunta e a oferta estão aqui para você agora. Eu faço um apelo ao seu coração. Comprometa-se com Cristo. Aceite esse sacrifício. Entenda quem você é e quem Deus é. E ao entender, entregue-se a Ele. Porque Ele é a sua única esperança nessa vida e na próxima. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Obrigado por ter nos dado tão grande salvação. Obrigado por nos oferecer algo que realmente não haveria em nós qualquer recurso para comprar, para adquirir, nem para fazer por merecer. Precisamos do Senhor, meu Deus. Mas o teu Espírito é que nos convence. Convença-nos, Senhor. Convença-nos do quanto precisamos de Ti, do quanto sem Ti não há paz, não há qualidade de vida, não interessa o que a gente faça ou quem a gente seja. Sem o Senhor, sem a sua graça, não há condição de existência, não há esperança,
não há solução. Deus, em nome de Jesus, toca no coração de cada um aqui, conforme o Senhor conhece de cada um. Deus, abençoa cada mente, abençoa cada decisão, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor e diante dessa maravilhosa graça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.